Muito bem, o nosso Esperancia do ano, a chave da virada. Estamos aqui no capítulo 5, a chave do perdão. Não tem como falar sobre perdão sem falar sobre culpa. E a culpa é uma companheira ou um indivíduo, um cidadão, uma cidadã que a gente desde os 2, 3 aninhos de idade, dependendo da sua percepção, você já carrega. Então, nós vamos ver aqui nesse capítulo, na verdade, qual é a relação entre a culpa e o perdão. Vamos ver a culpa boa ou a culpa produtiva, e a que não é boa e é improdutiva. Vamos ver também o ciclo opressivo da culpa, com a violação de padrões e as consequências. Vamos ver também manifestações de culpa, são interessantes. Deveríamos ter nos currículos escolares matérias que nos ensinassem a decodificar o que é que a gente está sentindo, para poder trabalhar com aquilo, resolver aquilo, enfrentar aquilo, né? Muitas vezes a gente está mal e não faz ideia do que é que realmente a gente está passando, está sentindo. Então, manifestações de culpa, tem uma tabela muito boa aqui. Vamos ver a necessidade de deixar ir. Se não liberarmos, ela vai continuar conosco. Se continuarmos segurando, ela vai continuar segurando ou amarrando a nossa vida. Vamos ver também a respeito da necessidade da reparação. Culpa, perdão também envolve muitas vezes a necessidade de um conserto de uma situação, uma reparação, uma restituição. E esse pequeno grande capítulo também vai falar a respeito da necessidade de avaliar as atitudes, mudar o que for necessário e trocar a culpa pela responsabilidade. Vamos ver uma ideia dentro da culpa e dentro do perdão que até hoje eu só vi nesse livro aqui, eu achei fantástico. O que tem a ver a generosidade com a culpa que você e eu sentimos e com a necessidade de sermos curados e de liberarmos perdão. O que tem a ver a generosidade com isso? Você vai ver. E depois o desenvolvimento da espiritualidade e por fim teremos aqui o Salmo 51, para ilustrar o capítulo todo. Muito bem, a chave do perdão. Não dá para falar de perdão sem falar de culpa. Você se sente culpado frequentemente? Você foi criado ou criada para ter sempre essa sensação de que está sendo culpado de algum problema? Muitas vezes nós carregamos não só as nossas culpas, como as culpas dos outros, assim como as dores também. E o próprio Jesus é o nosso Salvador, que nos salva de nós mesmos em situações assim, especialmente quando diz, ele carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas iniquidades, levou sobre si. Então, por que nós continuamos carregando, hein? Então vamos ver aí como é que nós podemos liberar, deixar ir, quando e como precisamos resolver, e quando e como precisamos definir qual é a culpa sadia, produtiva, daquela maligna, improdutiva, vinda das hostes de Satanás para tirar a sua energia de vida. Você está se sentindo aí preso, amarrado, não consegue realizar as coisas que você precisa realizar? Quanto tempo você fica pensando na sua culpa e na culpa dos outros? Quanto tempo? É uma reflexão, né? Nós precisamos romper com o círculo vicioso da autodepreciação, da autodestruição, da vergonha, da baixa autoestima e da sensação de vulnerabilidade. Isso tudo é uma culpa não resolvida que traz para a nossa existência. Isso nos tira a energia para continuar com os projetos de vida que nós temos. Então, como fazer isso? A culpa é uma dívida que atribuímos a nós mesmos, a qual não podemos pagar. Página 43, capítulo 5, aqui do Esperancinha desse ano. A chave do perdão. Então, a escravidão do que passou e por aquilo que a gente não conseguiu se libertar ainda é uma prisão eterna. Viver no campo das hipóteses pensando que o resto da vida
para o resto da vida. Como é que seria diferente se eu tivesse feito diferente? Se eu tivesse falado diferente? Se eu não tivesse ido? Ou se eu tivesse ido? Então, essa realmente é uma forma de pensar que só vai piorar a nossa situação dentro do assunto culpa. É necessário compreender que muitas vezes, seja, embora cruel, doloroso, a gente pensar em tudo que deu errado, porque eu possivelmente não fiz o meu melhor ou não fiz o que deveria, eu preciso enfrentar que isso passou e com relação a isso eu não posso mais fazer nada. Eu não tenho poder sobre aquilo que passou. Mas mais importante do que passou é o que eu vou fazer hoje, e especialmente preparando o meu futuro, né? Me libertando daquilo que passou, acertando o presente para ter um futuro melhor. E aí tem aqui uma situação muito interessante que eu quero ler para vocês. É preciso seguir adiante, mesmo sabendo que faltaram coisas valiosas em que inclusive eu que não fiz, eu que não falei, eu que não tomei providência, mesmo sabendo que eu falhei, mas ficou no passado. O único tempo que eu tenho para resolver um problema do passado é o hoje. É hoje. E eu preciso ter um olhar especial, inclusive para o auto-perdão, para a autocompaixão. Eu não tenho como voltar, eu não tenho como fazer diferente. E quer saber de uma coisa? Se você for muito honesto, se você é uma pessoa que tem Deus na sua vida e procura a cada manhã entregar a sua vida a Ele e não deixar que a sua vida seja levada pelo barco da circunstância ou das pessoas, ou das situações, ou dos prazeres, você é uma pessoa que busca Deus para dirigir a tua vida, então a boa notícia é, não importa o que aconteceu, deu tudo errado, mas não importa, você deu o seu melhor. Você não tinha condições de fazer diferente. Eu cheguei a essa conclusão sobre a minha vida, sabe? Ah, mas como que poderia ser diferente? Minha filha, você fez o que você pôde dentro da sua situação, dentro do seu ambiente, da sua criação, de tudo que você estava vivendo, da sua idade, da formação que você teve, do que você teve condições de aprender naquele tempo, você fez o seu melhor. Então, aí entra a primeira fase do perdão. Perdoar você. Assumir que falhou, errou, mas você pode se perdoar, porque você deu o seu melhor. Especialmente como pais e mães, muitas vezes a gente se questiona, mas se fosse para voltar, você vai entender que você não teria combustível e não teria condições de fazer diferente, porque você era daquela forma, você fez o seu melhor dentro da sua limitação, né? Como Paulo e Pedro. Paulo, ele pode ser considerado como um oceano de conhecimento, um oceano de formações. E Pedro, uma pocinha d'água, que talvez nem tenha frequentado nenhuma escola naquela época. Porém, quando o sol da justiça brilhou na vida deles, olha que lindo! Ali no oceano da vida de Paulo, que lindo sol que brilhou ali, que refletiu ali. Mas na pocinha de Pedro, ficou mais bonito. Por quê? Porque brilhou mais, ele estava menorzinho, ele só tinha aquilo para oferecer. Faz sentido para você? Nesse momento eu queria que você se abraçasse. Sabe aquele autoabraço? Assim, tão gostoso. E dizer para você mesmo, você fez o que você pôde, você está de parabéns. Você ouviu a voz de Jesus. Você buscou com tudo o melhor que você tinha, fazer o melhor que você conseguisse na época. Então, se abrace, tenha compaixão da pessoa que você foi com esses problemas do passado. Porque agir de forma diferente só vai piorar. Você só vai carregar uma culpa que não tem conserto, porque o passado não volta. Faz sentido para você? Eu espero que sim. Olha só, abandone a tirania do ser. Se aquilo passou, passou. Agora daqui para frente, como é que é? Mais importante do que aquilo que a vida me fez é o que eu vou fazer com aquilo que a vida me fez hoje, certo? Eu espero que isso realmente seja algo que esteja fazendo sentido para você, que esteja sendo uma verdade clara, brilhante para a sua vida. É daqui para frente.
É entre você e Deus e é daqui para frente. Então, nada de culpa pelo passado. Primeira coisa que a gente queria deixar com vocês é desse tema, nesse momento. Então, só repetindo, é preciso seguir adiante mesmo faltando algo muito valioso. Faltou? Faltou. Mas eu tenho que seguir adiante. Aos poucos, quando nos libertamos do sentimento de culpa, percebemos que ainda há vida ao redor e que outros também precisam do nosso afeto, companhia e atenção. Não é fácil ter esse tipo de atitude, mas ela é muito necessária. E o mais importante, página 44, o mais importante é entendermos que pagar as fatalidades com a nossa própria culpa por toda a vida é um preço muito alto. A dor da perda já é suficiente. Compreende? Não carrega culpa que não é produtiva. Do passado não dá. E eu, quando falo isso para vocês, estou falando para a minha própria pessoa. Para essa profinha aqui que precisa lembrar. Sempre me questionei isso com Deus e com as pessoas pensantes da minha vida. Por que eu lembro, especialmente quando vem à mente situações de pessoas muito amadas, eu lembro o amor, eu lembro do amor. Por que amar tem que doer? Por que tem que lembrar do pior? Por que a gente se foca no pior? Sabe, estive pensando numa situação essa semana, eu estava ouvindo um grande psiquiatra e ele disse o seguinte: quando tem uma catástrofe, uma calamidade, eu sou chamado para fazer uma reportagem, para comentar a respeito daquilo, porque todo mundo está comentando a respeito daquilo, eu tenho que comentar alguma coisa. Hoje é dia da minha entrevista, então é claro que a pessoa que está perguntando para mim, as perguntâncias dela vão entrar dentro desse problema. E sabe o que ele respondeu? Ele falou, sabe, eu sinto muito por tudo que está acontecendo. Sinto muito pela família envolvida, sinto muito por essa situação social, mas eu quero dizer para vocês, no caso, envolvia um adolescente que esperou os pais chegarem em casa para cometer um assassinato e tal. Ele falou, eu queria dizer para vocês que nesse mesmo dia que aconteceu essa fatalidade, milhões de adolescentes esperaram seus pais chegarem em casa para dar um abraço, para receber com carinho. E sabe o que a gente como sociedade faz? A gente se concentra na exceção ruim. Que triste, né? Que triste. Então, para de se concentrar no que deu errado. E isso falo para mim. Depois você vai comentar aí com a gente. Como é que chegou isso para você? E o que foi que Deus fez de milagre na sua vida por conta dessa palavra? Porque esse livro aqui, ele é um milagre. Um dos autores desse livro está gravemente doente. Eu não tenho atualizações da situação de saúde dele, mas o Dr. Marcelo Niek pediu oração. Várias pessoas pediram oração pela vida dele. Então, o que está escrito aqui, gente, Deus queria realmente que fosse escrito para esse momento. E aqui o problema que a gente teve com o live para poder continuar, né, quem começou com a gente viu. Então, esse assunto é um assunto que precisa ir ao ar. É um assunto que você precisa que chegue até o seu coração e que você receba e faça as mudanças necessárias dentro desse tema. Porque está tendo muita, mas muita oposição para esse tema, para esse assunto nesse momento. E eu espero que você aproveite esse momento e faça com que ele valha a pena para você. Gente, o ciclo opressivo da culpa. Olha, a falta de autocompaixão vem da cultura do sofrimento. Cultura do sofrimento? Parece que se eu me permitir sofrer, eu vou ser uma pessoa melhor. Parece que eu vou ser aceita, parece que eu vou ser redimida, parece que as pessoas que sofrem, de alguma forma, elas são vistas com um olhar mais bonito pela sociedade ou, quem sabe, um olhar de mais aceitação. Isso é falso. E a falta da compaixão, a compaixão que você não dá para você mesmo, vem dessa cultura do sofrimento. E isso vai acorrentar a nossa vida nesse ciclo vicioso, sempre nos culpando, nunca liberando perdão para nós mesmos, e aí a gente não tem para dar para os outros. Então, de alguma forma, muitos de nós assimilamos essa ideia, que é preciso sofrer para ser uma pessoa melhor. Você já ouviu isso em algum lugar? Que tal lembrar das penitências? Que tal lembrar de subir escadas de joelhos? Essa é uma cultura, não é? Vamos começar a pensar pelo outro lado.
Vamos pensar num Deus amoroso, misericordioso, compassivo, justo, mas amoroso e compassivo também. E só em Deus a justiça e a paz conseguem se beijar. E nós temos a presença desse Deus, então nós podemos entrar nessa dimensão de vida, onde a compaixão, inclusive a autocompaixão, é muito necessária para que você faça as pazes com o seu passado, para que eu faça as pazes com o meu passado, para que eu consiga liberar o perdão para a minha própria pessoa. Eu espero estar falando ao seu coração nesse momento. E se você comentar aqui depois, se foi realmente assim, vou ficar muito feliz e vou agradecer pela sua vida. Olha só. Nada de aceitar o sofrimento emocional autopunitivo. O ciclo opressivo da culpa, página 45. Raiva de si mesmo, sensação de rejeição, dependência da opinião dos outros, isso é terrível, dificuldade para dizer não. Eu não sei o que é mais terrível aqui dessa lista. Dificuldade para expressar sentimentos, baixa autoestima, necessidade de agradar aos outros. Gente, que listinha do inferno é essa aqui? É o ciclo opressivo da culpa. Se você sente que está amarrado a algum desses sentimentos aqui, alguma dessas situações, você está no ciclo opressivo da culpa. Eu vou repetir, tá? Raiva de si mesmo, sensação de rejeição, dependência da opinião dos outros, dificuldade para dizer não, dificuldade para expressar seus sentimentos, baixa autoestima, necessidade de agradar a todos. Então, pode ser que o seu padrão esteja sendo violado, mas pode ser que esse padrão precisa ser mudado. Vou te contar um dos meus padrões. Um dos meus padrões é viver como uma flor. A florzinha que só dá, que só entrega, e sempre bonita e perfumada. Lá um dia Deus te avisa: filhinha, em serpente ninguém pisa. O Senhor está me pedindo para ser uma cobra. Eu jamais vou conseguir, mas eu não posso ser uma cobra. A serpente é símbolo do mal, do grande dragão de Satanás. Eu não posso. Eu não estou pedindo para você ser uma serpente, eu estou pedindo para você ter a prudência das serpentes. Isso é diferente, né? Como é que chega isso para você? Para mim chegou muito, mas muito claro, que eu precisava aprender a ter autocompaixão, a me defender sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E também não querer abraçar o mundo, porque nesse abraço, muitas vezes eu estou de fora. Então, gente, às vezes a gente precisa passar por cima de um padrão. O meu padrão de florzinha, vocês estão ouvindo o barulho do vento? Eu não sei o que é que a produção aqui vai fazer para tirar esse barulho, mas está ventando muito e a porta bate e tudo bate aqui no Oreb. Mas eu espero que o seu coração bata muito, muito forte e muito agradecido depois dessas verdades que nós estamos trazendo aqui para vocês. Olha só, e se nós continuarmos nesse ciclo opressivo da culpa, as consequências serão procrastinação, depressão e paralisia funcional. Procrastinação, você sabe, é aquele adiamento de tarefas, a incapacidade crônica de concluir o que precisa ser feito. Então, o procrastinador não consegue manter o foco e sempre adia o que precisa ser feito. Você está nesse ciclo, dá uma olhadinha se você está carregando culpa do passado. Dá uma olhadinha quanto de perdão precisa ser liberado, inclusive para você. O trauma causado por um erro do passado leva a pessoa a evitar a possibilidade de errar de novo. E por isso ela procrastina. Olha a chave da virada, gente. Por que eu procrastino? Porque lá atrás, você errou, não se perdoou e não consertou o erro. Então, para não errar de novo, então eu me paraliso. Essa não é a solução, né? Essa não é a melhor saída para a procrastinação. A saída é deixar o passado no passado, é perdoar, inclusive você mesmo, e lutar tentando novamente, fazendo o seu melhor, segurando na mão desse Deus que já te prometeu a vitória. Gente, manifestações de culpa, remorso, sentimento de inferioridade, dermatites, você tem alguma? Queda de cabelo, está passando por isso? Insônia, pavor noturno, pesadelos, alteração do apetite, atitudes autodestrutivas como comportamentos compulsivos, pensamentos turbulentos, automutilação, cansaço inexplicável, ansiedade, angústia, autossabotagem, mau humor.
É uma lista bem pesada, né? Está na página 46 desse capítulo aqui sobre o perdão. Manifestações da culpa. E agora, gente, depois de tudo isso, vamos lá para os passo a passo da superação. A superação, superando a culpa. Para superar a culpa, será preciso seguir alguns passos, estar disposto a enfrentar essa dor. Não vai ser uma coisa indolor, tá? Crescer dói. Crescer dói. Quando você era criança, tua perna não doía? E aí a sua mãe te levou no médico? Ah, é a dor do crescimento. Deve ter alguma verdade nisso aí, né? Porque eu nunca senti mais aquela dor. Então, eu não sei se crescer dói fisicamente, biologicamente, mas crescer espiritualmente, crescer emocionalmente dói. Especialmente por conta das perdas. Tem gente que não quer você crescido. Não é, câmera? Não quer. Tem gente que quer você pequenininho, para eles ficarem aqui, ó, com você na palma da mão deles e você fazendo tudo o que eles querem, né? Manipulando sua vida, controlando sua vida. O dia que você sai do casulo, você muda. Você é dono de você mesmo, de você mesma. Você vai ter que perder essas pessoas. Mas olha, gente, o que a gente perde nunca foi nosso. Se tem uma coisa que o Monte Horebe me ensinou, é que se você perdeu, é porque nunca foi seu. E mais, Deus tem algo melhor para a sua vida e para a vida daqueles que você acha que você perdeu também. Porque Deus é Pai e Ele ama todos. Que coisa linda, não? Quanta coisa linda Deus vai pondo na mente da gente quando a gente se dispõe a falar o que Ele pediu. Gente, eu estou com tanto trabalho atrasado, tanto, mas hoje o Senhor não me deixou ter paz. Eu não pude continuar com algumas determinadas tarefas enquanto não fizesse esse vídeo. E você sabe, a gente tentou a live, né? Então aproveita, é para você, é dos lábios do Senhor Jesus para mim e para você esse momento. Vamos lá, passo para superar a culpa. Aos poucos é possível sair do fundo do poço, até onde se precisa chegar. Vamos conferir os passos. Então, pensa aí numa escada. Você vai olhar um degrau de cada vez, tá? Primeiro você vai compreender essa culpa. Então, um dia de cada vez e não todo o caminho de uma vez só, tá? Existem dois tipos de culpa. Como já falamos, a produtiva, que nos leva à reflexão e a mudanças, e a improdutiva, que nos paralisa, deprecia, nos pressiona para baixo, tá bom? A boa ou produtiva é assim, é aquela que nos faz refletir sobre nossos erros, nos motiva a mudar. Essa é a boa, tá? Agora, a improdutiva é aquela que faz com que a gente se afunde mais e mais, aquela dolorosa e prolongada reflexão sobre nossas falhas. Gente, quanto tempo eu perdi pensando em falhas que jamais eu posso reparar. Não tem como reparar. Ficou há 40 anos atrás. Posso falar uma coisa para vocês que me veio à mente agora? Eu encontrei uma mulher uma vez com uma bebê no colo, uma criancinha. Essa mulher estava desesperada e eu não fazia ideia por quê. Porque eu estava lá numa igreja, do lado de lá do púlpito, e ela aqui sentada, mas o olhar dela era de desespero. Ela era uma visita. Quando acabou o momento ali que eu abri a palavra e falei, essa mulher veio conversar comigo e disse: você falou uma frase que mudou completamente a minha vida e o meu olhar para com a minha filha. Toda vez que eu olhava para esse bebê, eu dizia: esse é meu pecado, essa é minha culpa, isso aqui, Deus nunca vai me perdoar disso aqui, eu pequei, eu tive uma relação extraconjugal, sei lá, nem me lembro o que foi que ela falou, que eu fiquei tão emocionada. E esse aqui, a criança sempre vai ter cara de pecado. Gente, você sabe que não é um homem e uma mulher que fazem um bebê? Vocês sabiam disso? Não importa que bebê, não importa sob que circunstâncias, que um bebê só vem porque Deus chama a vida. Vocês sabiam disso? Então aquilo mudou na vida daquela mulher. Falei, não foi você e aquela criatura que você encontrou e que depois não veio a ser seu esposo que fizeram essa criança. Essa criança veio porque Deus a chamou para ocupar um lugar de um anjo caído lá no céu. Porque Deus é comunidade. Deus quer reconquistar todos aqueles que Ele perdeu com a queda de Lúcifer e seus anjos, a terça parte dos anjos. E então, as crianças que nascem, é para isso, gente. E a responsabilidade dos pais é para isso. Ah, mas meu pai e minha mãe estão falharam. Mas você está vivo. Agora a responsabilidade é tua, né? De fazer parte lá do rol de anjos que Deus quer novamente lá no céu. Isso não é lindo? Então,
Para com essa culpa. Para com essa culpa, principalmente se envolve o nascimento de uma criança. Criança é bênção. Toda a vida, sempre, eternamente, amém, o será. É claro que Deus não quer sofrimento de crianças. É claro que Ele não quer famílias que não se comprometam com um preparo para cuidar de crianças. Mas se ela veio. Não foi porque um homem e uma mulher quiseram, não. Sabe, gente? Quando uma mulher tem a madre fechada, não adianta tanto de dinheiro que ela colocar em inseminação artificial ou em tratamentos. Se Deus fechou a madre, nunca vai abrir. E você veio porque Deus não fechou a madre da sua mãe para você. Deus tem um plano, Ele tinha, tem e ainda terá, se você se colocar na mão dEle. E não fica chorando as picuinhas aí não, porque o teu pai isso, tua mãe aquilo, porque você não aquilo, você não isso, e a família não isso, e olha a minha condição, e eu... Você está vivo, não está? Então faz a diferença. Deus te chamou pelo teu nome, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E você não faz ideia do quanto eu estou feliz de falar isso, porque eu não planejei. A gente se coloca nas mãos de Deus e Ele dá para a gente o que tem que ser falado para quem vai nos ouvir. Então, olhar para frente e um degrau de cada vez e deixar o passado no passado. E identificar se a culpa é produtiva ou não. Você consegue resolver alguma coisa a respeito disso que está te culpando no passado? Vai e resolve. A gente vai falar daqui a pouco, né? Que são as reparações. Não consegue? Perdoa. Perdoa você, perdoa lugares, perdoa situações, perdoa pessoas. Aí você vai liberar a culpa, você vai abrir a porta, você vai deixar a dor ir, porque senão a dor vai continuar aí dentro de você, como estava dentro de mim há tantos e tantos anos. Faz pouquinho tempo que eu consegui. Talvez tenha sido com a leitura desse livro aqui que fechou o assunto de que se eu não abro a porta para a dor e a culpa ir, ela vai ficar aqui dentro de mim, amarrando minha vida, né? E a mesma porta que você abriu para a dor e a culpa saírem, é a porta pela qual entra a compaixão e o perdão. A autocompaixão e o auto-perdão. Isso é muito importante. Reconhecer os próprios erros e aprender com eles faz parte do nosso desenvolvimento pessoal e da nossa libertação. Esclareça para si mesmo a natureza da sua culpa. Identifique seus motivos. Avalie as próprias ações. Não podemos mudar o que não entendemos, tá? O que mudar se eu não aceito? Não, tá tudo bem comigo, então não tem que mudar nada, vai continuar com todos os problemas, né? A gente vê muito isso em casais. Um dos dois vem o problema, mas a pessoa não vê o próprio problema nela. Enquanto ela não enxergar, não tem o que mudar. Se eu não vejo que há um problema, então o que tem que ser resolvido? Nada, o problema está com o outro, não está comigo. Então o primeiro passo é realmente conhecer a natureza da sua culpa, identificar, produtiva ou improdutiva. Primeiro passo, tá? Segundo passo, assuma. E assuma as consequências, tá? Deixa a dor ir, não segure. É libertador falar sobre isso para si mesmo. Anote claramente as consequências dos seus erros. Ah, eu tenho muito bem claro na minha cabeça as consequências dos meus maiores erros do passado. E sei que o problema não foi dos outros, foi meu. Mas eu não posso mudar. De lá não, posso mudar daqui para frente. Então, anote, leia para si mesmo e depois sabe faz o quê? Joga fora. Então eu sei muito bem, mas eu não vou mais ficar chafurdando nesse saber muito bem. Eu não vou voltar mais nessa lista de jeito nenhum. Não adianta ficar remoendo. É hora de aceitar, superar e seguir em frente. É hora de tomar a decisão de fazer algo novo. Abandone e repudie o ser. Ai, se eu tivesse. Ai, se fosse assim. Ai, se tão somente. Abandone e repudie. Terceiro passo. Pratique a reparação. Sempre que existe a possibilidade de reparar alguma coisa. Aí aqui tem os pontinhos, ó. Deixa eu ver, não sou muito boa para contar assim no just in time, mas vou tentar. 2, 4, 6, 8, 9 pontinhos aqui na página 48. A chave da virada, esperancinha do ano, parte 2 do capítulo 5, estamos falando sobre culpa e perdão. Não tem como falar sobre perdão sem falar sobre culpa. E falamos especialmente no vídeo passado, o item 3, o passo 3, pratique a reparação. Tudo que precisa consertar hoje, terminamos assim, hoje, não deixe para amanhã, certo? Então,
Na página 48 tem aqueles pontos importantes, vou revisar aqui com vocês. Perdoe a si mesmo, seja tolerante consigo e com os outros. Entenda que ninguém é perfeito, incluindo você. Por que você tem que ser, né? Faça as pazes com alguém que você magoou. Gente, negócio de perfeição é um negócio complicado. Sede perfeitos como eu sou perfeito, né? Sede santos como eu sou santo, na nossa esfera, né? Na nossa esfera, Deus sabe quem nós somos. Nós buscamos a perfeição, mas nem por isso vamos nos martirizar, nos mortificar quando erramos. Então é nesse sentido. Faça as pazes com alguém que você magoou, peça desculpas, repare o prejuízo, caso seja possível, faça a sua parte, mesmo que o outro não queira, mesmo que ele não entenda e mesmo que ele não valorize, faça a sua parte. Conserte o que você quebrou, volte atrás com palavras injustas e lembre-se de que nunca é tarde para recomeçar. Muito bem, quarto passo, avalie as atitudes e mude o que for necessário. A autoavaliação é um poderoso instrumento de mudança. Olhe para si, reflita, tome as atitudes necessárias. Alguns subitens aqui. Use a culpa como um aprendizado, faça diferente melhor, corrija sua postura no que falhou, é uma continuidade, uma ampliação do passo 3, né? E entenda que você não tem culpa pelos erros e problemas dos outros. Ah, isso é lindo! Vou deixar aqui um link para vocês. Não carregue a culpa que não é sua. Ano passado fizemos um videozinho aqui, porque eu estava muito mal mesmo, com o bisturi que Deus passou aqui pelo Horebe, as mudanças. Deus queria abençoar as pessoas, mas para abençoá-las teria que fazer com que elas parassem de frequentar o Monte Horebe. E para abençoar o Monte Horebe, elas também precisariam parar de frequentar o Monte Horebe, porque Deus tinha coisas melhores para elas e coisas melhores para nós. Foi tão dolorido, sabe? A gente ter aquela sensação de perda. Pois é, mas é muito importante que a gente não carregue culpa pelos outros. Nesse interim, muita gente pode ter ficado triste de ter que sair da tua vida, passando agora para a tua vida. Você mudou. Quando você muda, tem gente que não quer você novo, ele queria você como você era antes, né? Então, não carrega a culpa do que eles falaram, do que eles fizeram. Você viu o que aconteceu? Você viu o que eles fizeram? Relaxa. Foi você? Você piorou a situação? Não, senhor. Então relaxa, não carrega a culpa dos outros. Vou deixar o link desse videozinho para você conferir se isso realmente não é libertador. Então na descrição desse vídeo vou deixar, tá bom? E você vai lá, assiste e conta para mim o que você achou. Gente, trocar a culpa pela responsabilidade é o item 5. Troque a culpa pela responsabilidade. A culpa paralisa, a responsabilidade movimenta. Enquanto a culpa nos deixa estáticos, a responsabilidade nos impulsiona a fazer algo. Quando somos responsáveis, procuramos fazer o que é preciso e o que dá para fazer, com o que a gente tem à mão. Isso não é tão bom, é uma boa nova de grande alegria, né? Então, enquanto a culpa nos prende no que aconteceu, nos deixa cegos, sem perspectiva de futuro, a responsabilidade está conectada ao presente, vê as possibilidades que podem ser aproveitadas. A culpa aprisiona, a responsabilidade liberta. A prisão da culpa trava o crescimento, promove a procrastinação e a autossabotagem. Isso aqui eu anotei aqui, né? Você não quer nem ficar travado, nem ficar procrastinando e nem se autossabotar? Então, libera a culpa, deixa ela sair. Então, gente, em vez de alimentar a ideia, sou culpado, mude o pensamento. Sou responsável pelos meus atos e pelo que eu posso fazer hoje. Agir com responsabilidade é um desafio. Quando nós temos autonomia, plena consciência sobre os nossos atos, deixamos de ser vítimas. Em vez de viver dependendo da opinião alheia, nós agimos com responsabilidade, olhamos para nós mesmos, para os nossos valores. Agora vem o item 6, é o item que eu mais gosto. Pratique a generosidade. Nunca perca uma oportunidade de ser generoso. Olha, a gente tem 2 musibíblias com 2 versos sobre a generosidade e a gente está gravando e logo, logo você vai conhecer. Então, o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Então, a alma generosa prosperará e o que dá de beber será descedentado. São promessas bíblicas. Nunca perca uma oportunidade de ser generoso. O que tem a ver a generosidade com a culpa e com o perdão? Esse é o ponto
que eu nunca li em nenhum outro livro, nem de autoajuda, nem de psicanálise, nem de psicologia e nem de psicoterapia, agora nos meus estudos. Então, eu achei isso aqui fantástico. Essa é uma grande chave da virada. Olha lá. Faça sempre mais do que as pessoas esperam. Surpreenda. Exercite a capacidade de dar aos outros mais do que eles merecem. Pois essa é a essência do perdão. Gente, olha o raciocínio. Olha o raciocínio. Se você praticar a generosidade, você está vivenciando a essência do perdão. Dar, e principalmente nesse viés aqui, dar mais do que eles merecem. Isso não é perder o direito de estar certo? Né? Então, perdão e perder o direito de estar certo andam muito juntos. Andam muito juntos. Pense nisso. Quanto mais generoso, caridoso, benevolente eu for e você for, mais emocionalmente preparados estaremos para perdoar, inclusive a sua pessoa. Gente, ser generoso vai te ensinar a perdoar você mesmo. Porque como é que eu consigo ser generoso com todo mundo e não sou comigo? Em algum momento você vai ter que enfrentar essa realidade. Você vai ter que enfrentar essa disparidade, esse antagonismo. E você, onde é que você fica nisso tudo? Onde é que você fica nesse abraço que você quer dar para todos, né? Então, o perdão é o antídoto da culpa. E a fonte do perdão está na generosidade. Gente, não perca, olha, página 49. Isso aqui tá lindo demais. Receba as pessoas com um sorriso, abra a porta para elas, deixe-as entrar primeiro no elevador, ceda a sua vez para o estacionamento, no estacionamento ou numa fila, doe e ajude quem precisa, participe de um projeto de caridade, use parte do seu tempo e recursos em favor de alguém. Quando praticamos a generosidade, abrimos uma porta no coração e é por essa porta que a culpa vai sair. Compreende? O perdão é o antídoto da culpa e a fonte do perdão está na generosidade. Repetindo aqui, tem até um quadrinho aqui e um cadeadozinho aberto. É uma chave, abriu, né? O item 7, desenvolva a sua espiritualidade. Nós vamos terminar com ele. Cada um de nós possui necessidades espirituais internas, profundas, que de alguma forma, como seres humanos, negligenciamos, relegando-as a um plano secundário. Estabelecer comunhão com Deus e demonstrar reverência ao poder divino proporciona uma calma e uma tranquilidade que só quem vive é que compreende. Não vai adiantar você só me ouvir. Eu não sei se as pessoas que estão me ouvindo, todas elas, acreditam num poder superior com a designação Deus Criador, Deus Mantenedor e Deus Salvador prestes a vir. Eu não sei. Mas o que eu tenho certeza é que se você está vivo, você sabe que existe um poder fora de você que te mantém. Ou você acha que é você que mantém a sua própria vida? Acho que não, né? O mínimo que a gente reconhece é que o fôlego de vida não depende de nós. São sistemas que nós não controlamos. Então, eu te apelo para conhecer o Deus que te chamou à vida, que mantém a sua vida, que um dia vai estar frente a frente com você. E Ele quer que você more com Ele por toda a eternidade. Ele está fazendo de tudo para chamar a sua atenção, inclusive com esse livro. Então, eu não sei quem você é, mas Deus sabe. E eu quero aqui pedir para que você dê uma chance para esse poder. Esse poder aí, eu não sei que nome você dá, que mantém sua vida até hoje. Dá uma chance para Ele. E se você quiser conversar com Ele, chame-o de Deus. Chame-o de Jesus. E você vai ter uma riqueza de vida espiritual que eu não consigo te falar em palavras. Você precisa experimentar isso. E também é para hoje. Não deixa para amanhã, é para hoje. Ouve o que essa profinha está te falando. Gente, eu estou aqui. Não foi porque eu idealizei tudo isso aqui, não. Até estar nessa sala aqui, foi outra pessoa que me trouxe aqui. Gente, não preparei. Não preparei, eu já tinha lido. Eu já sabia que isso aqui tinha que sair de mim, sair desse livro e ir para o ar. Ir para as pessoas que Deus quer que ouçam. Mas tudo que está acontecendo aqui é porque eu disse, Senhor,
Faz a tua agenda para o meu dia. Seja aquele que controla tudo na minha vida, porque aí eu sei que vai dar certo. E eu vou ter menos coisas para me sentir culpada no final. Então, aproveita esse momento. Faz o que eu estou te falando, tá? Os 62 anos aqui, ó, estão valendo alguma coisa se você parar agora e pensar nesse Jesus, nesse Deus que te mantém até agora. Por último, gente, não menos importante, não só a ajuda desse poder, do Deus superior, do poder superior, do Deus que te mantém vivo, mas também um apoio físico, um apoio humano. Você já parou para pensar? Você que conhece a vida de Jesus, especialmente os últimos capítulos da vida dele, fiquem comigo, a minha alma está aflita até a morte. Jesus, na sua humanidade, pediu companhia. Você também precisa de companhia, por mais autossuficiente que você seja. E você também precisa de ajuda humana. E Deus vai colocar no seu caminho a assistência profissional que você necessita, se você realmente chegou num ponto, num momento, que não consegue mais sair sozinho. Deus tem profissionais que podem trazer para você viabilização de respostas e caminhos que você nem imagina. Mas você precisa se abrir para isso. Você precisa entender que uma pessoa que estudou, especialmente se ela ama o mesmo Deus que você, se ela estudou as mazelas da vida humana, se ela estudou as doenças da alma e do espírito, Deus falou com ela. E Deus tem uma mensagem para dar para você através dela. Procure um bom profissional para reconstruir as conexões emocionais abaladas da sua vida, para tirar as teias de aranha do pensamento errado que muitas vezes a gente mantém nos porões e nas caixinhas muito bem fechadas que nós guardamos dentro de nós mesmos. Todos nós precisamos fazer limpeza, todos nós precisamos de detox físico, mental e espiritual. Se permita a aproximação de pessoas de Deus que possam te ajudar, inclusive com ajuda profissional, com uma ajuda que você mesmo não tem para te dar agora e que você não está conseguindo encontrar de outra forma. Isso não é pecado. Eu desejo muito que o Salmo 51, onde Davi, autor de aproximadamente 70 salmos, se encontrando atormentado pela culpa, sem hesitar ele buscou o perdão e a restauração concedidos por Deus. O contraste é muito evidente. A santidade e a misericórdia de Deus diferem da pecaminosidade da vida de Davi. O melhor de Deus e o pior do ser humano se contrapõem. Sabe, tem um comentário sobre essa passagem que eu quero dizer para vocês, está na página 50 aqui do nosso livro. Nas palavras de Spurgeon, um dos maiores pregadores que o mundo conheceu. Os homens se encontram aterrorizados pela multidão de seus pecados, mas há um consolo. Nosso Deus tem uma multidão de piedades. Se nossos pecados são tão numerosos como os cabelos da nossa cabeça, as misericórdias e as piedades de Deus são como as estrelas do céu. Essa é uma boa nova de grande alegria, não é? Eu desejo que você receba isso como vindo exatamente dos lábios do seu Criador, do coração de Jesus para você. Porque é muito difícil caminhar, é impossível correr carregando culpas não resolvidas. Então, eu desejo que você, hoje, tenha certeza que aquele que é onipotente pode te perdoar, te curar completamente da pior das enfermidades, o pecado. A culpa é o resultado de rompermos relações com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Porque a partir do momento que nós estamos com Ele e com Sua palavra, Ele vai nos abraçar e vai nos mostrar que se nós queremos ajudar, abençoar e perdoar pessoas, nós também precisamos dessa ajuda, dessa bênção e desse perdão. Repetindo, pela mesma porta que eu e você abrirmos e pela qual vai entrar a generosidade, também entrará o perdão para nós e para os outros, e por essa porta vai sair a minha culpa, a sua culpa, a nossa culpa, que não é para a vida, não é produtiva. Que Deus te abençoe muito. Terminamos aqui o capítulo 5 do nosso Esperancinha desse ano, sobre o perdão, e o 6
a chave para uma nova vida no nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Até lá. Abraço terapêutico da Profinha Dilza e da equipe do Monte Oreb.